Santana, sou da Iniciativa Negra, sou articuladora política da Iniciativa Negra, sou pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança, sou cientista social formada pela UFBA e faço mestrado em estudos étnicos e africanos. Sobretudo, entender também, enquanto mulher negra e também enquanto pesquisadora, sobretudo o direcionamento que eu vou dar à minha fala nesse momento, né? Trazer algumas questões específicas, alguns dados também sobre a situação do encarceramento, né, dos dados de segurança pública aqui no Estado. E uma coisa que me chama bastante a atenção, recentemente eu fui fazer uma entrevista para o jornal Correio da Bahia e foi me perguntado sobre a questão da impunidade no Brasil. Se o Brasil era um país que punia pouco os crimes, o que é que eu achava sobre isso? A questão do Brasil é que o Brasil, de fato, ele pune muito, mas ele pune muito pessoas negras, pessoas que moram em territórios periféricos, e ele pune pouco, que esse jornalista que está lá com essa sensação de impunidade, pessoas que estão em situação de privilégio, pessoas que são majoritariamente brancas, né? Então a justiça, ela mira o seu olhar de forma diferenciada, que a gente chama historicamente de seletividade penal no Brasil, desde que Nina Rodrigues propôs que existisse um código penal diferente para pessoas brancas, para pessoas negras, para pessoas indígenas. Isso não existe atualmente nos moldes de Nina Rodrigues, mas infelizmente atualmente o julgamento que existe para pessoas brancas e para pessoas negras no Brasil, ele é totalmente diferenciado. Eu queria começar para vocês falando o que é a Rede de Observatórios da Segurança. A Rede de Observatórios, hoje em dia, ela acontece em 7 estados do Brasil, sendo eles Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí. E para nós é fundamental que a rede ela aconteça, ela funcione aqui na Bahia. É importante colocar isso também aqui na audiência, porque infelizmente nós, sociedade civil, não conseguimos acessar no estado da Bahia os dados sobre segurança pública. A gente só consegue de fato avaliar a efetividade, avaliar as ações que acontecem em qualquer política pública, se a gente der conhecimento sobre os dados, sobre as estatísticas. Por mais que o sangue corra nas periferias todos os dias, é importante que a gente conheça, que a gente consiga formular sobre esses dados, formular sobre essas políticas aqui no Estado. Só que, infelizmente, o Estado da Bahia ele não tem cumprido com os nossos pedidos, inclusive cumprido com a lei de acesso à informação para que a gente consiga acessar esses dados. Enquanto sociedade civil, a produção cidadã de dados, para nós, é fundamental para que a gente consiga incidir sobre essa realidade e um pouco mais sobre esses dados, que quem mora nas periferias, quem vive em Salvador já conhece muito bem, mas que é fundamental que através das pesquisas a gente consiga organizar também essas informações. Por exemplo, aqui em Salvador, né, recentemente nós divulgamos a pesquisa A Cor da Violência policial, a bala não erra o alvo. No ano passado, 100% das mortes que aconteceram em Salvador, em decorrência da ação policial, foram de pessoas negras. Quando a gente apresenta esse dado em relação a Salvador, em relação ao estado da Bahia, por mais que nós sejamos um estado, uma cidade majoritariamente negra, nós estamos sempre representados na estatística de morte, na estatística de encarceramento, mas estamos subrepresentados nas representações de poder, nos altos cargos. Também falar aqui desse estado, da nossa situação, também no parlamento, também na Assembleia, também em Salvador, no caso da Câmara Municipal, mas nas estatísticas de morte, nós ocupamos 100% dessas estatísticas, no caso aqui de Salvador. Sobretudo, falar sobre esses dados enquanto mulher negra é dizer que nós que sobrevivemos a essa realidade, que conseguimos falar sobre essas questões também. A gente apresentou também recentemente uma pesquisa chamada Mesmo que me negue, faço parte de você, com os dados cruzando informações do orçamento. E falar de orçamento é falar de dinheiro, porque muitas vezes nesses espaços públicos, quando a gente chega com esse debate de orçamento, muitas vezes não fica entendível, não fica palatável para grande parte das pessoas. Então é importante dizer que falar sobre isso é falar sobre dinheiro.
que nos 10 bairros com os maiores indicadores de violência, índices de violência na pesquisa da rede de observatório, que desses bairros, 9 são bairros majoritariamente negros, só um desses bairros é majoritariamente branco, que a gente conseguiu identificar no orçamento R$0 no orçamento no investimento de cultura. E a gente consegue identificar um menor investimento nesses bairros, uma menor presença dos equipamentos em relação à saúde, em relação à educação, do que em outros bairros aqui de Salvador. E quando a gente compara com o orçamento que é empregado em relação à viatura, em relação ao armamento, existe uma diferença muito grande em relação a esse investimento por parte do Estado. Não é nenhuma novidade falar e trazer essa informação de que onde existe investimento com educação, com escola, com praça, com quadra esportiva, a gente vê uma redução no índice de violência, que é preciso que aconteça a ocupação do Estado com os direitos, uma ocupação cidadã, uma política de segurança pública que não seja uma política de segurança pautada na ideia de guerra, mas sim pautada na ideia de promoção da paz, de promoção do diálogo. E, infelizmente, a gente não tem conseguido alcançar esse nível, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, e, infelizmente, essa é a nossa situação aqui no estado da Bahia. E é importante trazer também que o único bairro branco dentre esses 10, que é o bairro da Pituba, por mais que tenha altos índices de apreensões, tem um baixíssimo índice em relação ao número de mortes. Então, um exemplo que a gente tem trazido, um termo que a gente tem tratado em relação a isso, é em relação ao desmantelamento das famílias negras nesse território. Porque quando uma morte acontece em uma família, já devasta aquela família, aquela mãe, aqueles irmãos. Mas quando essas mortes acontecem repetidas vezes, e eu falo não só de morte, mas também o encarceramento, esse território ele não se recupera. Então a gente compreende que essa dinâmica de violência, ela infelizmente coorganiza os territórios negros da nossa cidade e também do nosso estado. O ir e vir, o acesso, se a escola vai estar aberta ou não, o acesso ao trabalho, o acesso ao transporte público, ele é mediado através de que se existe intervenção policial, se existe uma operação, se a pessoa está em situação ou não de acessar a rua, de ter o seu direito à cidade também garantido através das questões sobre segurança pública. Então, falar sobre essas questões é fundamental e é compreender também como isso atravessa, como isso perpassa entre a vida das pessoas negras aqui no estado. Tem uma questão para nós também que é fundamental debater em relação ao encarceramento aqui no estado, né? Uma situação que a gente tem debatido, a crise, o agravamento da crise, que é uma crise que é, para nós negros, a crise colocada em uma crise de situação permanente, mas como nós assistimos em situação da pandemia, como a situação no sistema carcerário, ela se agravou. A gente assistiu, por exemplo, nós fazemos parte do Observatório do Sistema Prisional Feminino e nós, inclusive, organizamos diversas ações de solidariedade para poder colaborar com alimentos, com itens de higiene pessoal também. E, lógico, a gente assistiu o aumento também das dificuldades no acesso à saúde, a gente assistiu diversos alagamentos que aconteceram dentro das unidades. Então, a gente tem denunciado essa questão que se agravou muito durante a pandemia, mas que a gente não pôde observar até então uma melhora nessa situação, nessa circunstância. Então, nós da iniciativa, a gente tem acompanhado com grande preocupação essas questões, que é uma questão também que muitas organizações, também de familiares, têm apresentado. Eu acho que é fundamental também que a gente possa realizar audiências, ações como essa, com a sociedade civil, com os movimentos sociais, para que a gente consiga apresentar quais são as questões, apresentar quais são as principais dificuldades que a gente tem observado e discutir isso e, sobretudo, fazer recomendações. Eu acho que é importante que a gente saia com esse saldo aqui dessa ação, aqui dessa audiência, que para além da realização dessas denúncias, que é algo que a gente busca colaborar também com essa intervenção a respeito dos dados, construir também com vocês quais são as intervenções, as recomendações necessárias para que a gente consiga entregar a partir dessa audiência. Então, agradecer a vocês pelo espaço, pela oportunidade de fala, dizer que a Iniciativa Negra e a rede de observatórios seguem à disposição e que a gente tenha uma audiência muito proveitosa. Bom dia a todos e todas.